Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Entrevista com Especialista. Eu sou Vanessa Torresan, sócia-diretora da Confidence Governança e Gestão, associada à Fundação Dom Cabral, e hoje estou aqui com o nosso querido professor da Fundação Dom Cabral, Eduardo Andrade. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por ter aceito o nosso convite em participar do nosso quadro. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse. Bom, primeiro é um prazer estar aqui hoje conversando com você, Vanessa. Já tem muito tempo já de parceria, né? Sim. Tomara que muitos outros anos venham, mas para mim é uma honra estar aqui podendo bater um papo com você. Bom, para eu tentar me apresentar rapidamente, eu gosto de dizer que eu me considero muito mais um vendedor do que um professor. E aqui com você e com os programas da Fundação, eu me apresento como professor, mas na verdade me acho mais como vendedor, me percebo mais como vendedor. E na minha formação eu tenho um doutorado em Ciência da Informação pela UFMG. A minha trajetória foi muito em termos de formação acadêmica, né, para a área de gestão, passando por publicidade e propaganda, marketing, mestrado em administração e combinando agora com doutorado em Ciência da Informação, mas com uma pegada voltada para a área de tecnologia e vendas. Mas eu tenho já uma passagem por diversas empresas, como executivo, como empreendedor, ou como consultor de empresas dos mais variados portes, né? Na Fundação, se não me engano, desde 2009. E passei por outras instituições de ensino, também fiz, durante um tempo eu tive a oportunidade de fazer contribuições para a revista Exame. Enfim, minha trajetória é longa, mas quase sempre voltada para a área de gestão, especialmente a parte de marketing e vendas. Com mais perguntas ou mais respostas? Com muito mais perguntas do que respostas. Muito bom. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para você hoje, Eduardo, qual é a inter-relação que você faz entre marketing e comercial? O ponto é que a resposta que talvez mais se adequa a essa pergunta é que a relação entre marketing e vendas tem muito a ver com o nível de maturidade de gestão da empresa. Geralmente, empresas menos maduras em termos de gestão, elas tendem a colocar uma carga maior de expectativa nas mãos de vendas. Como se vendas fosse todo o responsável pelo processo de entender o cliente, trabalhar o melhor portfólio de produtos para cada determinado tipo de cliente, assim por diante. E na medida que a empresa vai amadurecendo, ela vai entendendo que vendas não tem musculatura para trazer esse tipo de desafio. Isso é quem deveria trazer anteriormente a parte de marketing, que é uma parte mais estratégica, que é quem coloca o cliente no centro de tudo. Eu costumo brincar que marketing tem que pôr vendas na boca do gol. Marketing tem que ter toda uma parte de estruturação de mercado, de inteligência que permita a área comercial fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é vender. Portanto, a relação entre marketing e vendas, na minha opinião, depende muito desse nível de maturidade de gestão. E, infelizmente, no Brasil, existe uma esmagadora maioria de empresas onde vendas é quem dita as regras, é quem dá as cartas, e não marketing como deveria ser. No sentido das cartas que eu digo, no sentido de ter uma sequência de afazeres, né? Uhum. Então, primeiro, eu tenho que entender muito bem de mercado, a melhor proposta de valor para um determinado público, para depois de tudo isso moldado, colocar vendas onde ele precisa estar, que é oferecendo toda a proposta, suporte comercial para o possível cliente. Essa é a minha perspectiva sobre essa relação de marketing e vendas. E ao longo dos últimos anos, você tem caminhado bastante, né? Tanto em sala de aula, né, nos programas da Fundação Dom Cabral, quanto dentro dos clientes, né? Quais são assim, os maiores desafios que você listaria, que você tem encontrado? Eu acho que o mercado, talvez ainda pelo baixo nível de maturidade de gestão, é claro que não tem empresas de excelentíssimo nível, né, mas elas não são maioria, ainda há uma falta de metodologia, falta de conhecimento técnico de como executar as ações de marketing e vendas nas empresas. É muito mais na base do feeling ainda, né? Olha, nós chegamos até aqui, então está dando certo, então vamos continuar. Mas eu acho que existe uma deficiência muito grande ainda, por exemplo, na parte de inteligência de mercado. Muitas das decisões estratégicas são tomadas com base na experiência do executivo ou no que ele acredita ser mais importante. Eu não estou dizendo que a intuição não é importante, ela é, mas ela não é o suficiente. Chega um determinado momento que ela não dá mais conta de apontar o caminho mais adequado ou mais seguro para o negócio. Aí eu acho que a inteligência é fundamental. E curiosamente, da pandemia para cá, a maior parte das atuações que eu tenho feito diretamente das empresas tem voltado muito para essa vertente de inteligência de mercado. Talvez porque muitas delas descobriram, por meio da pandemia,
e talvez até de uma forma tardia, de que o tempo de resposta às mudanças de mercado, elas precisam ser mais rápidas. E para isso eu preciso de inteligência. E ter inteligência numa empresa significa você colocar o cliente no centro de todas as questões. Entender quais são as nuances dele, entender quais são os mercados que estão crescendo, as propensões de crescimento ou de desinvestimento, entender as mudanças tecnológicas e tudo mais que pode interferir no negócio da empresa. É muito mais eleger um conjunto de perguntas nas quais as respostas podem te levar até onde você deseja estar. E isso não é uma coisa trivial, até porque eu acho que a maioria das empresas não sabe exatamente onde quer chegar. Se a gente pegar, por exemplo, muitas dessas empresas trabalham com uma visão, né, de mercado onde ela deseja chegar, mas isso talvez esteja muito mais no discurso do que na prática. Uhum. O que eu costumo dizer é que a empresa tem que saber muito bem onde ela está para saber onde quer chegar. A gente costuma brincar assim, nas orientações que tem que ter um ponto A e um ponto B. E esse ponto B é o alvo. Pintar o alvo não é algo trivial. Onde é que a sua empresa quer estar e quando? Para isso acontecer, eu preciso de inteligência de mercado. Mas talvez até mais importante que isso, além de pintar o alvo, é alocar recursos ao longo do tempo, recursos escassos, para que a empresa consiga de fato chegar onde deseja. E isso só se consegue fazer na medida que eu tenho políticas, processos e indicadores para conduzir essa jornada junto ao cliente, aos concorrentes e os stakeholders de uma maneira geral. E aí, qual a relação você faz, então, entre a estratégia do negócio, né, conectada à estratégia de mercado e comercial? Porque esse overview que você trouxe já nos mostra que está tudo interligado, né? Inclusive Sim. Relacionando a outras áreas da empresa que precisariam participar dessas discussões de mercado. Verdade. Eu acho que é assim, como eu já vi, até linkando ao que eu havia dito agora há pouco, sair do ponto A e chegar no ponto B é um esforço que não depende só da área de marketing ou de vendas, mas é do somatório de todas as áreas da empresa. Se a gente pegar as 4 grandes áreas clássicas da administração, né, todas elas têm que caminhar em conjunto, todo mundo remando na mesma direção para chegar onde se deseja. O ponto é que você tem que ter muito foco ao fazer isso, né? E para mim toda escolha implica em renúncia. Quando você opta por chegar a determinado ponto, tem que estar muito claro na cabeça do board da empresa, do conselho ou do dono, se é um pequeno negócio, numa empresa familiar, enfim. Tem que estar muito claro onde se quer chegar, para que se aloque os recursos que são escassos na expectativa de atingir o alvo, fincar a bandeira lá no ponto B. Isso só se consegue quando você tem a estratégia muito clara em todas as áreas. Então, é necessário que tenha uma estratégia do negócio como um todo e aquelas 4 grandes áreas, né, finanças, contabilidade, a parte de marketing e vendas, a parte de operações, tecnologia, e a outra parte que é a parte de pessoas, todas elas têm que ter políticas, processos, indicadores claros para empurrar a empresa para onde ela deseja estar. Mas no mundo do corporativo é muito comum a expressão de que estratégia não é um trilho, é uma trilha. Você faz ajustes ao longo do tempo. Por isso é importante entender qual é o papel estratégico de cada uma dessas áreas. E, curiosamente, talvez até pelo baixo nível de maturidade de empresa, muitas empresas acreditam que apenas, do ponto de vista mercadológico, que apenas uma estratégia comercial é o suficiente. E não é. Vendas não é uma ilha, né? Vendas ela tem que remar como todas as outras áreas juntas, sabendo exatamente onde precisa estar. Então a estratégia comercial ela é consequência de uma estratégia mercadológica. E a estratégia mercadológica é consequência de onde a empresa quer chegar, a estratégia do negócio como um todo. Portanto, às vezes eu sou muito demandado assim, a minha porta de entrada nas empresas quase sempre é na área comercial. Talvez seja porque onde dói mais o bolso, né? Mas quase nunca o problema está estritamente na área comercial. A raiz do problema Exatamente. Não necessariamente está lá, né? Assim, eu acredito muito que para problemas complexos não há soluções fáceis, né? E às vezes atacar apenas a área comercial pode até trazer um upgrade de resultados no negócio, mas não é o suficiente se o modelo de negócios não for revisto. E aí entra de novo essa discussão entre estratégia comercial, estratégia de marketing, estratégia do negócio. Elas têm que estar todas elas muito alinhadas, além da estratégia das outras áreas também, né, nas quais eu não sou especialista. Mas eu acho que isso é fundamental, porque às vezes um planejamento estratégico comercial, uma vez feito, a equipe toda bate no teto e não consegue performar mais, porque é necessário antes que seja revisto o modelo de negócios, fundamentalmente colocando o cliente no centro de tudo, entendendo o que é valor para ele. É o cliente que determina o que é o valor, não é a empresa. E na medida que você consegue ajustar todos esses pontos, as chances de fincar a bandeira lá no ponto B tendem a ser muito maior do que fazendo feeling
no peito e na raça, como a gente gosta muito de dizer, né? Isso já não é mais suficiente, especialmente nesses momentos que a gente vive de supercompetitividade aflorada, especialmente no momento pós-pandemia. O que na prática, Eduardo, você pode trazer como colocar o cliente no centro? Porque assim, eu já vejo que isso está, né, no discurso de muitas das empresas que a gente passa, mas o que na prática significa isso? Especialmente do varejo, mas não apenas nele, colocar o cliente no centro já era uma máxima que todo mundo dizia, né? Mas eu acho que o que muda, assim, nisso que se pode chamar hoje de clienting, há vários nomes correlatos, né? Customer Experience, Customer Success e diversos outros desdobramentos. Eu acho que o ponto principal é entender que não se trata apenas de ter foco no cliente, mas é foco no foco do cliente. Verificar o que de fato é valor para ele. E isso não é só discurso. As empresas têm isso muito claro em seus discursos, mas na prática não acontece. Muitas das vezes, colocar o cliente no centro significa fazer uma faxina de processos, significa empoderar áreas que às vezes não têm acesso a determinados conteúdos ou determinadas situações de estruturação, de suporte ao cliente. E ao fazer isso não é um processo rápido, não é um processo barato e muitas empresas não estão dispostas a fazer o que é necessário, carregando muitas das vezes o discurso, mas na prática a coisa não acontece. Colocar o cliente no centro é derrubar barreiras, é entender que o cliente no final das contas ele tem uma tarefa a ser resolvida e o papel da empresa é ser a que melhor performa em entregar o que é valor para o cliente, resolvendo a tarefa que ele pretende resolver para si quando vai comprar um produto qualquer ou um serviço. Falando em cliente no centro, eu quero voltar a uma fala. Você comentou, né, que falta inteligência de mercado, né, inteligência para marketing e vendas dentro das empresas, né? Você acredita que existe uma ferramenta, ou algumas ferramentas? Como que isso deve ser olhado e trabalhado dentro das organizações? Para problemas complexos não existem soluções fáceis, né? Eu acho assim, o mercado ele consome vorazmente ferramentas de gestão. Eu escuto isso com frequência em algumas empresas onde eu passo, é que às vezes uma ferramenta de gestão ela nem maturou, chega um outro consultor e propõe uma ferramenta diferente, na promessa de que ela vai ser melhor executada, vai trazer melhor performance do que a anterior. Eu acho que existe uma corrida por ferramentas de gestão e isso acaba mascarando o que de fato ninguém quer falar sobre o tema, que é a falta de preparo do profissional em lidar com situações complexas, ambíguas, e não é ferramental apenas que vai resolver isso. Ferramental é importante, mas não é o suficiente. Então, se alguém me perguntar assim, tem uma ferramenta que vai dar conta disso? Uma ferramenta não, mas é um conjunto de processos, de tecnologia e também de pessoas. É o que se chama de perspectiva sociotécnica, né? Pessoas, processo, tecnologia. Tecnologia é importante, processo é importante, pessoas também. O ponto é que muitas das vezes, na falta de investimento correto em processos e tecnologia, a empresa acaba tendo uma super expectativa de performance em pessoas que não estão bem preparadas para resolver parte da complexidade dos problemas das empresas. Então perceba, se não há investimento correto em tecnologia nem em processos, pessoas acabam fazendo atividades para compensar essa ausência, quase que como super-heróis, né? A empresa onde determinados executivos têm uma dificuldade enorme em tirar férias, porque se ele parar, a empresa corre o risco de também parar. Isso porque essa dependência elevada de talentos que consigam suportar a ausência de processo e tecnologia, muitas vezes se dá pela falta de entendimento do todo, do sistema como um todo, né? E, de novo, a busca por ferramentas de gestão acaba mascarando essa falta de preparo que muitas das vezes o mercado tem. E não há caminho rápido para isso, não há um atalho que se possa chegar. Na minha opinião, eu acho que se trata muito mais de um desenvolvimento pessoal, investimento em educação, investimento em desenvolvimento humano para que a empresa consiga chegar onde deseja. Claro que com suporte de processos e tecnologia que facilita bastante. Vou te fazer agora uma pergunta difícil de responder. Eu já vi alguns profissionais defendendo a ideia de que a empresa pode colocar, que seria um bom caminho, colocar um head, né, um gestor para marketing e vendas, para fazer a conexão dessas áreas. O que você pensa disso? Eu não acho que deva ou não ser assim. Pode dar certo. A estrutura comercial e de vendas, eu acho que ela guarda uma relação muito forte com onde a empresa quer chegar. E, de novo, a gente passa por um processo de maturidade. Em empresas menos maduras, é bastante comum que você tenha um executivo de vendas
que tem um cargo mais elevado do que um profissional de marketing. Isso é muito normal. E quase sempre esse profissional de vendas, digamos, um diretor comercial, ele diz para marketing o que ele espera da área. Então eu preciso de X leads naquele período de tempo, eu preciso de uma campanha assim assado. Isso é bastante comum. Mas quando a gente pega empresas mais maduras, que colocam de fato o cliente no centro de tudo, fica claro perceber que primeiro é venda por meio da inteligência de mercado, por meio de estratégia mercadológica, é que se define o que vendas precisa fazer. Então, se é um profissional que vai tomar conta das duas áreas, ou se são dois profissionais distintos, cada qual tomando conta de uma, e se são distintos com níveis hierárquicos diferentes, na minha opinião, essa estrutura depende muito do quanto a empresa se percebe enquanto um player competitivo no mercado. Essa maturidade tem muito a ver com a consequência dela, que é essa estrutura de marketing e vendas e o papel do gestor lá dentro. Você vai tomar conta das duas áreas ou se divide isso? Eduardo, muitas empresas, dentro da sua estrutura, né, de marketing, já têm processos e rotinas relacionadas à publicidade e propaganda, por exemplo. Isso é muito comum, né? Como que você acredita que esses profissionais de marketing dentro dessas áreas podem, de fato, começar a trazer um posicionamento que seja estratégico e que converse com inteligência de mercado, com o cliente no centro, como você colocou? Há muito espaço para bons profissionais de marketing, muito espaço para isso. Até porque na maioria das empresas, marketing é visto apenas como comunicação. Isso é fácil de perceber, inclusive, no orçamento de marketing, que quase sempre é orçamento de publicidade e propaganda, né, para mídias digitais ou qualquer que seja o caminho de comunicação. E muitas das vezes isso acontece porque talvez o próprio gestor, o principal executivo da empresa, o dono, não tenha a correta consciência de qual é o papel do marketing dentro da empresa. Para esse profissional, que às vezes está no início de carreira e que ele vai sendo demandado por ações de comunicação, é importante que ele mantenha essas ações de comunicação, mas que ao mesmo tempo comece a fazer perguntas que talvez a área de comunicação não consiga responder, tampouco a área comercial. São essas perguntas matadoras que alguém tem que ter coragem para fazer, ainda que não tenha a resposta delas. Eu acho que na medida que a empresa começa a se tornar consciente e sensível de algumas temáticas que precisam ser respondidas, ela acaba alocando recursos e empoderando o profissional da área para que ele busque respostas para essas perguntas que são fundamentais. Eu acho que é um caminho importante. Eu acho que esse profissional ele tem que atropelar vendas, ele tem que pôr vendas em apuros, começar a fazer perguntas que a área comercial não consegue responder, porque não é de propriedade dela. Com isso, é claro, eu não estou diminuindo a importância da área comercial, até porque isso é a área que eu mais atuo. Mas o comercial ele tem um papel muito claro, que é de trazer o cliente para dentro e de mantê-lo dentro do negócio. Mas para isso eu preciso de um background que permita o comercial fazer o que ele é bom de fato. Por isso, o profissional que às vezes está começando agora e que atua mais na área de comunicação, ele tem que começar a desenvolver questionamentos internamente que justifiquem o seu papel para além da parte da comunicação. E daí, quando isso começa a acontecer dentro da empresa, é um salto. E é um salto espetacular, porque a empresa começa a ter um pouco mais de inteligência de mercado. Começa a entender estrategicamente a importância do cliente, dos segmentos, quais linhas de produtos são mais adequados para determinados canais, para determinadas regiões, que tipo de segmento é mais sensível a determinada proposta de valor, propostas de valor diferentes para públicos diferentes. Todo esse tipo esse arsenal de conhecimento só é possível na medida em que tem alguém dentro da empresa que se preocupa com essas temáticas que são mais sofisticadas do que propriamente a parte de comunicação. Não, de novo, que a comunicação não seja importante, mas ela é apenas uma das variáveis a ser consideradas. O problema é quando ela é a única dentro da empresa. E aí você acaba transferindo para a área comercial uma responsabilidade que não é dela. E aí, quase sempre, o que a gente vai escutar é que o cliente só quer preço. Mas é claro que o cliente só quer preço, porque na cabeça do cliente, se a sua proposta é igual a todas as outras, me dá o mais barato, por favor. É por isso que eu preciso ter antes uma inteligência de mercado que me permita entender oportunidades de criar propostas que estejam aderentes à necessidade do cliente e que não foram suficientemente bem conduzidas pela concorrência. E isso não se faz com comunicação e nem com a parte de vendas. E dada a complexidade da temática, né, até para desenvolver modelos como esse, não é do dia para a noite, que você comentou há um tempinho atrás na sua fala, né? A gente já implanta uma ferramenta e espera que no mês seguinte já tenhamos todas as respostas. Qual que é a sua visão como especialista? Eu acho que é isso. Acho que nunca é taxa para começar.
boas partes das empresas, atendidas mesmo pelo PAEX, né, são empresas que às vezes estão há anos no mercado e sempre é possível mudar. Eu costumo dizer que eu tenho um respeito enorme, às vezes pela primeira geração, né, ou às vezes até a segunda geração, que trouxe a empresa até aqui. E é curioso que algumas empresas construíram um império, né, em determinadas regiões, sem que às vezes os principais executivos tivessem a formação para tal. Mas o ponto é que o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar adiante. Se parte desses empreendedores tivessem que começar do zero hoje, possivelmente a receita que deu certo no passado não resolveria agora, porque é um mundo diferente. Um mundo em que o consumidor, seja ele o consumidor ou cliente B2B, não importa, ou B2G, ele está muito mais antenado às possibilidades, ele é muito mais munido de informação e com isso ele tem poder de argumentação. Estar alinhado com esse profissional, eu acredito ser fundamental. Portanto, quando a empresa ela ainda está num processo incipiente para entender toda a complexidade do mercado, ela não vai conseguir construir um modelo, como você disse, do dia para a noite. Não é algo trivial, mas é algo que precisa ser iniciado. Ainda que seja difícil, em algum momento isso tem que ser iniciado. E mais cedo ou mais tarde ela começa a descobrir o caminho das pedras e começa a se deslocar, de se destacar da maior parte das empresas que, de certa maneira, carregam uma miopia em relação às oportunidades de mercado. Quais são, assim, os maiores erros que você vê nas empresas que você passa, relacionados à estruturação dessa equipe, desse time, seja para comercial, seja para marketing? Você sabe que, curiosamente, boa parte das demandas que chega, às vezes vem assim, como estruturar um departamento da área comercial, como estruturar uma área de marketing. É parte das demandas que chegam por meio da própria fundação, né, para que nós possamos ir nas empresas e fazer a intervenção. O que eu tenho para dizer para essas empresas quando eu estou com eles é que a estrutura ela é consequência de decisões tomadas anteriormente. Ela não é a causa. Eu não monto uma estrutura para depois ver o que fazer com ela. É o contrário. Eu tenho que saber onde é que eu quero chegar e quão ousado é esse plano é que vai determinar a melhor estrutura para fazer com que ele aconteça. E aí talvez esteja parte desse erro. As empresas às vezes querem estruturar muito bem uma área de marketing e venda sem saber exatamente onde querem chegar. E esse ponto talvez seja a parte mais difícil. Daí demanda de novo inteligência. Pintar o alvo, saber onde eu quero chegar e quando eu devo chegar lá, é consequência de um processo de inteligência que não se dá do dia para a noite. Mas, curiosamente, a maior parte das informações que uma empresa poderia ter já deveria estar dentro dela própria. Mas muitas das vezes as informações não estão suficientemente estruturadas e formalizadas para que se tenha uma análise mais precisa de oportunidades de mercado. Oportunidades que vão dizer ou vão estruturar melhor a área de marketing ou de vendas. E por onde começar? Pela Fundação Dom Cabral, né? Esse seria o melhor caminho. Além da Fundação Dom Cabral? Pois é, eu acho que primeiro entender que ninguém é dono de todas as verdades, é sempre possível aprender algo novo. A gente aprende todos os dias e o mercado ensina a gente todos os dias. É de uma dinamicidade, de uma riqueza de oportunidade de aprendizado incrível. O que eu quero dizer com isso é que por onde começar, primeiro, talvez baixando a guarda, entendendo que sempre alguém pode te ensinar uma coisa diferente. Esse alguém pode ser desde o estagiário, a seu próprio cliente que liga para fazer uma reclamação, o seu fornecedor que te dá recomendações de tendência de mercado, associações de classe, órgãos regulamentadores, o conselho deliberativo, o conselho consultivo, enfim, são várias fontes que devem ser consultadas para que você tenha um retrato mais fiel, ou mais próximo possível da realidade, para a partir de então mudar o que precisa ser mudado. E é necessário coragem para fazer isso acontecer. Coragem, cor, agem, do latim cor, coração, agem, agir. Agir com o coração, tem que ter coragem crítica para fazer a coisa acontecer. E às vezes falta essa coragem para mudar o que precisa ser mudado. E com essa frase incrível do professor Eduardo, é preciso ter coragem, nós vamos encerrando a nossa entrevista com o especialista de hoje. Professor, muito obrigada pela sua presença, sua participação. Nos vemos em breve, com certeza, com mais um episódio para falar de estrutura comercial, design de estrutura e prospecção. Obrigada. Vanessa, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui hoje com você. E quem sabe num próximo momento a gente possa trazer outras temáticas, né, mais voltadas para a área comercial e vai ser fantástico a gente conversar sobre esses assuntos. Agradeço mais uma vez e conte comigo para o que for necessário. Obrigada. Obrigada a todos vocês, até breve.